Tava pensando uma coisa aqui. Quantas pessoas separam a gente? A gente que eu digo, nós dois. Eu que tô aqui falando e você que tá aí ouvindo. A gente se conhece pessoalmente? Se a gente não se conhece, a gente tem algum amigo ou amiga em comum? Ou sei lá, você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa que me conhece? Pra pensar aí, vê se você consegue criar essa rede de conexões. Porque nessa edição do Tua Vez, a gente vai conversar sobre a teoria dos 6 graus de separação. Eu sou o Rodrigo e Tua Vez é o episódio bônus de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu, que sempre sai 15 dias depois do episódio com as minhas histórias. O último episódio com as minhas histórias foi o número 9, chamado A Festinha em Muriqui. Foi um episódio sobre amizades, e sobre conexões, e sobre coincidências. As coincidências continuam me assustando um pouquinho e você vai ver algumas hoje. Por exemplo, no episódio 9 eu conto que nos anos 90 eu conheci uma menina de Belo Horizonte, a Marina, e a gente teve uma amizade por carta, você lembra? A gente trocava correspondências. E eu conto também que um amigo meu de hoje, o Léo Aquino, de Recife, quando eu comentei com ele sobre essa história, ele disse que conheceu a Marina de Belo Horizonte de 30 anos atrás, numa coincidência completamente absurda. Só que as coincidências não pararam no episódio. Depois que eu publiquei, alguns ouvintes e leitores botaram um molho extra nessa história. Primeiro, o Lucas Souza Dorta deixou um comentário bem curtinho no Substack. Ele disse que a segunda parte do episódio, essa parte aí da coincidência da Marina, fez ele se lembrar de um negócio chamado Teoria dos 6 graus de separação. Você sabe o que é isso? É uma teoria de um psicólogo americano chamado Stanley Milgram. Ele diz que com 6 laços de amizade, no máximo, você consegue se conectar a qualquer pessoa do planeta. Pode ser você e o Papa. Entre você e o Papa tem no máximo 6 pessoas. Você conhece alguém que já teve com alguém, que é amigo de alguém, que já se relacionou com alguém, que já visitou alguém, que já esteve com o Papa. São no máximo 6 passos, 6 elos, né? Para você chegar em qualquer pessoa do planeta. E geralmente são menos de 6. Vou te dar um exemplo. Eu e o Papa, por exemplo. Eu já fui comentarista de basquete na televisão, no Sport TV, e virei amigo do narrador Everaldo Marques, que hoje está na Globo, narrou aí os Jogos do Brasil na Copa, né? O Everaldo já participou do programa do Fábio Porchat, o Que História é Essa Porchat? Ele foi lá contar uma história. E o Porchat já esteve com o Papa. Em 2024, o Papa fez um encontro com comediantes do mundo inteiro. Então, entre mim e o Papa, só tem 2 pessoas, o Everaldo e o Fábio Porchat. 2 graus de separação. Você quer outra com o Papa, que tem a ver com onde eu estava? Lembra que eu contei no episódio 8 que eu fui na plateia do programa do Jimmy Kimmel? Então, o Jimmy Kimmel é amigo do Jimmy Fallon. E o Jimmy Fallon também estava nesse encontro com o Papa. Mas aí você pode alegar, pô, mas você não falou com o Jimmy Kimmel. É, realmente, eu não falei com o Jimmy Kimmel, eu só estava ali no mesmo ambiente com ele. Mas beleza, então vou fazer uma do Papa com uma conexão só, tá? Quem também estava lá no encontro no Vaticano era a Cacau Protásio, comediante. E lá no episódio 2, do Onde Eu Tava, quando eu conto que eu dei um jeito na minha coluna em plena pandemia, você lembra dessa história? Naquele dia eu encontrei a Cacau Protásio aqui na minha rua e desci para entregar umas doações que ela estava recolhendo na época da pandemia. Faz aí esse exercício, você e alguma, sei lá, alguma personalidade aleatória. E bom, no episódio teve essa conexão do Léo Aquino com a Marina de BH. Aí, agora que a coisa vai ficar boa, nos comentários do episódio, o Arthur Crispim, que está sempre acompanhando onde eu estava, escreveu assim no Substack. E se eu te falar que eu conheço o Léo Aquino? Morei 12 anos em Recife, ele é amigo de uma amiga minha, a Carol Moreno, e nos conhecemos. Ele foi uma pessoa muito gentil comigo, muito bacana. Pena que pelas andanças da vida também perdemos contato. Pois é, Arthur. Aí eu te respondo dizendo que essa amiga que vocês têm em comum, a Carol Moreno, eu também conheço ela. Já tive pessoalmente com a Carol em alguns eventos de jornalismo. Agora, o Arthur conheceu o Léo. Ok, é uma coincidência, mas estamos aí hoje, né? Mais ou menos na mesma área. Agora, olha o que disse a Mônica Vaz no comentário do Spotify.
Uai, gente, tô achando que eu também conheço a Marina. Na verdade, conheço mais a irmã, Júlia VN. Não vou expor o sobrenome aqui. Ela colocou só as iniciais dos sobrenomes. Se for a mesma Marina, eu a conheci em um velório e hoje sou amiga de um primo delas. Se eu estiver certa, BH é mesmo um ovo de codorna. Mônica, você tá certa. A irmã da Marina se chama Júlia. As iniciais do sobrenome são exatamente essas. Eu não tô acreditando que, além do Léo Aquino, uma ouvinte de onde eu tava também conhece a menina com quem eu trocava cartas nos anos 90. Quer dizer, como diz a teoria dos 6 graus de separação, não é BH que é um ovo, o mundo é um ovo de codorna, como disse a Mônica. O Manuel Pinho Filho falou no Substack que tem uma grande amiga de BH que até hoje ele não conhece pessoalmente, só faltava ser a Marina, né? Mas o Manuel estava falando sobre amizade à distância e sobre o chat do UOL, que foi um dos temas do episódio. Ele diz assim: Rodrigo, todos os episódios são muito bons, sejam suas histórias ou de terceiros, sempre rendem, sempre me trazem lembranças, me fazem viajar no tempo, me fazem rir, ficar aqui na torcida pelo final feliz e tudo mais. Sobre as salas de bate-papo do UOL, inevitavelmente me lembrei das amizades que fiz. Comecei por lá por volta de 1996. Encontros presenciais, amizades que resistem até hoje. Tenho uma grande amiga de BH que até hoje não conheço pessoalmente e praticamente nos falamos diariamente. Outra do Rio de Janeiro até hoje troca mensagens comigo e com a minha esposa. Bons tempos de ICQ, MSN e Orkut. Que demais, Manuel, que demais. Obrigado. Aliás, o Manuel termina citando o Orkut e uma das inspirações para a criação do Orkut em 2004 foi exatamente a teoria dos 6 graus de separação. Aquela coisa de que uma pessoa ia convidando a outra até a rede social se espalhar pelo mundo inteiro. Falando em chat do UOL, bora pro comentário do Daniel Miura, também no Substack. Olha isso. Rodrigo, eu conheci minha primeira esposa no chat do UOL. Curioso é que eu comecei falando com uma amiga que usava o computador dela, mas que precisou sair no meio da conversa. A amiga acabou deixando o chat aberto, a minha ex assumiu o papo e isso rendeu 2 filhos e 11 anos de casamento. Pô, essa história é inacreditável. Eu achando que as minhas histórias no chat do UOL eram boas, aí vem o Daniel com essa trama maravilhosa que rendeu casamento, rendeu filhos. Muito, muito bom. O título do episódio 8 é A Festinha em Muriqui, porque eu falo bastante sobre os amigos que cresceram juntos, passando as férias em Muriqui, no litoral do Rio de Janeiro. Várias pessoas daquela turma viram a postagem e comentaram. A Marcela, o Marcelinho, a Flavinha, a tia Edna, que é mãe do Marcelinho e da Flavinha. A gente ainda não combinou o churrasco, mas eu tenho esperança aí que vai rolar. Eu falei que eu ia convidar os ouvintes para o churrasco, né? Aí o Ney Gouveia comentou no Spotify: Pô, Rodrigo, adoraria estar no churrasco com vocês. Não dá para relatar aqui todas as histórias que você contou e eu amei. Amo seu projeto e com ele você conquistou mais um amigo distante e desconhecido. Parabéns pelo trabalho e pela companhia. Pô, Ney, obrigado demais, obrigado demais. Isso é o que faz tudo valer a pena aqui no Onde Eu Tava, é eu saber que as histórias que eu conto, que às vezes são histórias meio banais, né, encontram alguma correspondência aí em quem tá escutando ou em quem tá lendo. Fico feliz de saber que você tá curtindo as histórias e as coincidências. Aliás, quer mais uma coincidência? No episódio eu falo que eu quase não tenho contato com as minhas amizades da faculdade, né? E eu cito a Dani, a Daniela Rangel, que a gente ainda se fala pelo Instagram, pois a Dani, quando viu o episódio, ela viu que o episódio falava de Muriqui, me mandou uma mensagem falando que a família dela também tinha uma casa em Muriqui e que ela também ia para lá em todas as férias da adolescência. E na mesma época, né? Porque é mais ou menos a mesma idade. A gente nunca tinha falado sobre isso. A gente passou as férias no mesmo lugar durante anos e anos e a gente só foi se conhecer depois disso, na faculdade. Falando em casa de férias, chegou um comentário no Substack do Arthur Freitas. O episódio estava cheio de Léo, lembra? Tinham vários Léos. Aqui no Tua Vez já é o segundo Arthur que aparece. Então vamos lá, Arthur Freitas. Como sempre, o episódio me trouxe diferentes referências. Meus pais fizeram uma casa no sul da Bahia com outros 4 casais
e desde os anos 80 a casa virou referência para centenas de pessoas em todos os verões. Crescemos tendo essa casa como referência e local de encontro. Hoje já tem pessoas da 4ª geração frequentando a casa, a grande maioria só se encontra ali entre dezembro e janeiro. E todo ano, todas as pessoas que passam pela casa têm o nome anotado em um caderno. Pô, essa ideia é muito boa, né? Como registro de memória. Anotar o nome de todo mundo que passou por ali. A gente devia ter feito isso em Muriqui, porque certamente teve gente que passou por ali que a gente não lembra, né? Às vezes a gente esquece. Mas é para isso que serve Onde Eu Tava, para fazer a gente lembrar dessas coisas. Antes de terminar esse Tua Vez, eu vou voltar no Tua Vez anterior, aquele sobre as videolocadoras, sabe? Chegaram mais alguns comentários muito bons sobre esse tema, inclusive um em áudio, pelo Telegram, do Paulo Roberto Maciel, de Fortaleza, que eu citei naquele episódio. Eu indiquei o podcast dele, né, chamado Aqui, Ali, em Qualquer Lugar. E aí, quer mais uma coincidência? Eu fiz essa citação do podcast dele e o episódio foi publicado exatamente no dia do aniversário dele. Agora eu tô citando ele aqui de novo, já é o 3º episódio que eu cito o Paulo Roberto, tá? Só que agora, pela primeira vez, a gente vai ouvir a voz dele. Eu tomei um susto, eu tava escutando, olha, eu tô gravando isso, eu tô chegando no meu trabalho, eu tava ouvindo o episódio 8 do Onde Eu Tava, que eu ainda não tinha ouvido, e eu tava lembrando das histórias e vendo se eu podia contar alguma coisa aqui, compartilhar pro próximo Tua Vez. Aí eu pulo pro Tua Vez, que você publicou hoje, 14 de julho, que inclusive é meu aniversário, e que presente você me deu, recomendando o meu podcast, o Aqui Ali em Qualquer Lugar, pro teu público. Então, assim, muito obrigado. Você acha que, assim, claramente você não sabia, né? Você me deu um grande presente de aniversário. E, ó, pra não ser só uma coisa de agradecimento, eu tenho uma história pra compartilhar, tá? E a história do Paulo Roberto é sobre o filme que morou dentro do meu videocassete durante muitos anos. Rodrigo, você falou que deve ter assistido Rock 4 umas 100 vezes. O meu pai, ele é muito fã desses filmes de ação dos anos 80. Eu posso mostrar um filme super conceituado que venceu diversos Oscars, ele não vai gostar, mas se eu mostrar o Jean-Claude Van Damme, o Schwarzenegger, o Jason Statham explodindo um carro aleatório, ele vai adorar bater palma e chorar. Então foi ele que me apresentou a franquia Rock quando eu era criança. Nos anos 80, ele assistiu o Rock, o original, né? Num cinema aqui de Fortaleza, que existe até hoje, que é o Cinema São Luís. E aí, anos depois, ele me apresentou a essa franquia. O que é engraçado, porque eu achava que o Sylvester Stallone, ele era pugilista, né? Eu não sabia que ele era um ator fazendo um papel de um boxeador, né? De um lutador. Não, eu achava que ele, de fato, era um lutador mesmo, não era um ator. E eu sempre achei as coreografias de luta, assim, maravilhosas. E pra mim, o Rock 4, sem duvidar, é o meu favorito. Rock é um filme que tem muita reverberação pra mim, porque é um ponto de conexão entre mim e o meu pai, né? Sempre que a gente se reúne, a gente gosta de falar dos filmes do Stallone, ele sempre me pergunta, e aí, Paulo Roberto, vai vir um novo Rock? Aí eu, pai, não sei, né? Depende do Stallone. Pois é isso, meu amigo. Muito obrigado pelo podcast, pela recomendação. Mais uma vez, teu podcast é muito legal. Parabéns pelo roteiro, pela edição, pelas suas histórias, a tua maneira de contar fluida, que traz a gente pra perto, assim, da tua memória. Parabéns e até uma próxima. Obrigado, Paulo, obrigado. E tá aí mais uma coincidência, né? O Rock ligando o Paulo Roberto com o pai dele e esse episódio indo ao ar 2 dias depois do Dia dos Pais. E história de filme, de locadora, sempre rende, né? Esse Tua Vez anterior tinha como história principal a Lendas Vídeo, a locadora que a Ana Clara Renault frequentava, e na TV daquela locadora ela viu o atentado do 11 de setembro. Só que a Ana Clara não foi a única que testemunhou a história na TV de uma locadora. Olha só o comentário que a Gabriela deixou no Spotify. Quando éramos pequenos, meus irmãos e eu podíamos alugar 2 filmes todos os domingos. Era a regra, alugávamos Em Busca do Vale Encantado e algum outro filme aleatório. Lembro que num domingo chegamos à locadora para pegar o nosso precioso filme de todos os domingos e os funcionários estavam atônitos olhando para a TV. Era o acidente do Ayrton Senna. Lembro exatamente da expressão de tristeza no rosto deles. No dia da morte do Senna, eu tava na videolocadora. Caramba, Gabriela,
Que coisa, né? Que coisa, assim. A Ana Clara viu o 11 de setembro e a Gabriela viu a morte do Senna, né? O acidente do Senna. Tudo dentro de uma videolocadora impressionante. Por fim, o grande Fernando Cesarotti comentou no Substack que lembra de inúmeras histórias de locadora. E olha essa aqui. Minha tia me mandou devolver algumas fitas que ela e o marido tinham alugado porque a locadora era perto de casa. E só chegando lá eu vi que tinha um filme pornô no meio. Eu tinha 11 anos, foi um susto. Pois é, Fernando, tinha isso, né? As locadoras tinham aquele cantinho, né, que geralmente ficava atrás de uma cortina preta com os filmes adultos. O Fernando também citou 2 vezes em que ele foi em plateias de programas de TV, porque no episódio eu falo da minha ida lá no programa do Jimmy Kimmel. Ele foi no Programa Livre, do Serginho Grosman, em 1992, ele tinha 14 anos, e depois, em 1999, ele foi na plateia do Jô, olha que legal, ainda no SBT. Fernando disse que as instruções para a plateia eram bem parecidas com as que eu contei lá do programa do Jimmy Kimmel. Pô, eu queria ter ido na plateia do Jô. Muita coisa, inclusive, já aconteceu na plateia do Jô, né? Tem um comediante que apareceu pela primeira vez quando foi na plateia do Jô e fez uma imitação do Rui e da Vani, dos Normais. Essa é uma história famosa, foi o Fábio Porchat, que eu citei lá no início do episódio. Ou seja, tá tudo ligado por 6 graus de separação, no máximo. Obrigado a todo mundo que deixou comentários e que mandou histórias aqui pro Tua Vez. Do jeito que tá rolando um monte de coincidência, eu acho que a gente devia fazer o teste da teoria dos 6 graus conectando todos os ouvintes e leitores que eu citei aqui nesse episódio. Ó, Fernando, Gabriela, Paulo Roberto, Ney, Daniel, Manuel, Mônica, os 2 Arthur e o Lucas, que começou essa conversa toda citando a teoria. Se você lembrou de algum caso, ou se você fez o teste aí das conexões, me conta que eu quero saber até onde você chegou. Como é que você chegaria no Papa, por exemplo? Pode comentar no Spotify, no Substack, no Instagram, no e-mail, onde eu tava, podcast@gmail.com, no Telegram, t.me/onde eu tava. Me manda sua história. Daqui a 15 dias tem mais um episódio com as minhas histórias e 15 dias depois, mais um Tua Vez. Se você gosta de onde eu tava e quer ajudar esse projeto a crescer, pensa com carinho na possibilidade de fazer um apoio mensal. Pode ser no próprio Substack, é super fácil de fazer, ou direto no Pix, se você preferir. Você pode escolher o valor que você quiser e fazer a contribuição. A chave é o e-mail onde eu tava, podcast@gmail.com. Se for pelo Pix, só me manda um e-mail para eu saber quem é, né? E para eu te mandar as recompensas, porque tem recompensa. Os apoiadores recebem uma edição extra da newsletter a cada mês e ganham acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Gostou desse episódio? Me conta o que você achou, espalha por aí e muito obrigado por ter ficado até o fim. Até a próxima!